Fala, fiel torcida, porque o assunto hoje é pesado e mexe diretamente com o presente e o futuro do Corinthians. O clube amanheceu envolvido em um daqueles cenários que fazem o torcedor coçar a cabeça, respirar fundo e tentar entender até onde vai a linha entre necessidade financeira e preservação técnica. O nome da vez é Breno Bidon, um jogador jovem, formado em casa, que em pouco tempo saiu da condição de promessa para peça central dentro do elenco e agora virou alvo de um rival direto do futebol brasileiro. A informação que circula nos bastidores é de uma consulta feita pelo Flamengo para entender valores e condições, algo que ainda está em estágio inicial, mas que por si só já gera incômodo e apreensão. A cifra ventilada nessa primeira sondagem é considerada muito abaixo daquilo que o jogador representa hoje para o Corinthians. Não se trata apenas de um atleta de 20 anos, mas de alguém que ganhou protagonismo em um momento decisivo. Ajudou a mudar o patamar do time na temporada passada e entrou definitivamente na história recente do clube com uma jogada que ficará marcada para sempre. Aquela arrancada, aquele drible, aquela jogada que culminou no gol do título da Copa do Brasil, elevaram o status do Breno Bidon de maneira imediata. Não é exagero dizer que, a partir dali, ele deixou de ser apenas mais um jovem da base e passou a ser visto como um ativo valioso, esportiva e financeiramente. Quando se analisa o mercado, é preciso colocar todas as variáveis na mesa: idade, posição, desempenho recente, potencial de evolução, contexto do clube e até a carência de jogadores com esse perfil. Breno Bidon terminou a temporada passada em alta, consolidado em um meio-campo que encontrou equilíbrio e sequência, ajudando o Corinthians a reagir no Campeonato Brasileiro e garantir vaga em competições continentais. Ele não surgiu do nada. Houve um processo, houve adaptação, houve oscilação natural de quem está dando os primeiros passos no profissional. Mas também houve crescimento, personalidade e entrega em jogos grandes. O ponto que mais incomoda o torcedor é a ideia de reforçar um concorrente direto no cenário nacional por um valor que não reflete o tamanho do jogador nem a importância dele para o projeto esportivo do clube. Mesmo entendendo que multas contratuais muitas vezes são apenas mecanismos de proteção, existe um senso comum de que determinadas negociações internas precisam partir de um patamar muito mais alto. Não se trata de ilusão ou de achar que o atleta vale cifras irreais, mas de respeitar o contexto. Um meio-campista jovem, titular de um time campeão, com margem clara de evolução, não pode ser tratado como oportunidade de mercado barata. Ao mesmo tempo, é impossível ignorar a realidade financeira do Corinthians. O clube vive um momento delicado, com compromissos urgentes, dívidas pressionando o caixa e limitações que afetam diretamente o planejamento da temporada. Isso faz com que qualquer proposta relevante cause reflexão interna. A necessidade de vender existe, e ela não é novidade. O problema é escolher quem vender. Quando vender? E por quanto vender? Breno Bidon aparece naturalmente nessa lista porque reúne 3 fatores que o mercado adora: juventude, desempenho e potencial de revenda futura. Ainda assim, o cenário não é simples. Se o Corinthians decide segurar o jogador, precisa encontrar recursos em outros ativos. O que pode significar abrir mão de atletas que hoje não são titulares ou que ainda não se valorizaram da mesma forma. Se decide negociar, precisa fazer isso com inteligência, entendendo que o valor inicial de qualquer conversa precisa refletir o patamar do atleta.
Não é razoável aceitar uma proposta que represente apenas uma fração do que o jogador pode render esportivamente e financeiramente no médio prazo. Outro ponto que pesa nessa discussão é o impacto esportivo imediato. Perder Breno Bidon agora significa desmontar uma engrenagem que começou a funcionar, obrigando a comissão técnica a buscar soluções internas ou improvisações em um elenco que já é curto. O início de temporada promete ser intenso, com campeonato paulista exigente, calendário apertado e pouco tempo para ajustes. Tirar uma peça fundamental nesse momento pode custar caro em desempenho e resultados. Por isso, a sensação que fica é de alerta máximo. O Corinthians precisa negociar com firmeza, sem se deixar levar apenas pela urgência financeira. Breno Bidon não é apenas um número no balanço, é um símbolo recente de retomada, de identidade e de esperança para o torcedor. Se for para sair, que seja dentro de um contexto que faça sentido para o clube, que permita reorganizar o elenco e minimizar o impacto técnico. Caso contrário, a perda pode ser sentida por muito mais tempo do que apenas uma temporada. E essa é uma conta que nenhum dirigente quer pagar no futuro. Enquanto a situação envolvendo Breno Bidon segue gerando debate e preocupação, o Corinthians tenta se movimentar nos bastidores para suprir carências claras do elenco, mesmo vivendo sob as amarras de restrições administrativas que limitam qualquer ação mais ousada no mercado. A diretoria sabe que não dá para ficar parada, porque a temporada não espera, e o calendário brasileiro é implacável com quem começa mal. Dentro desse cenário, surgem alternativas que fogem do padrão de grandes investimentos e apostam na experiência, no custo reduzido e na possibilidade de impacto imediato dentro de campo. Um dos nomes que entrou no radar é o de um lateral direito experiente, com longa trajetória internacional e presença em Copas do Mundo, que recentemente ficou livre no mercado após não ter o contrato renovado. Para o Corinthians, esse tipo de oportunidade é vista quase como um respiro em meio à pressão financeira, já que não envolve pagamento de direitos econômicos, apenas negociação de salários e luvas. Em um elenco que hoje depende excessivamente de um único jogador para a posição, a chegada de alguém com rodagem, leitura de jogo e bagagem internacional poderia equilibrar o setor e evitar improvisações que já custaram caro em momentos decisivos. A carência na lateral direita é real e conhecida internamente. Ao longo da última temporada, a comissão técnica precisou recorrer a soluções emergenciais, deslocando jogadores de outras posições para cobrir ausências e desgaste físico. Isso evidencia que o problema não é pontual, mas estrutural. Ter um atleta mais experiente como alternativa não significa tirar espaço de ninguém, mas oferecer segurança em uma temporada longa, com jogos acumulados e pouco tempo para recuperação. O Corinthians sabe que não pode correr riscos desnecessários em posições-chave, especialmente quando o elenco já opera no limite. O desafio maior, no entanto, continua sendo resolver as pendências que impedem o registro de novos contratos. A diretoria trabalha contra o relógio para destravar essa situação, porque cada dia perdido representa menos opções para o treinador montar o time ideal. A pré-temporada encurtada e o início imediato de competições oficiais tornam tudo ainda mais delicado. Não existe margem para erro quando se entra em um campeonato estadual competitivo, com clássicos frequentes e adversários que transformam cada jogo contra o Corinthians em uma final.
Paralelamente a isso, outro tema que voltou a ganhar força nos bastidores é a indefinição envolvendo um zagueiro que terminou a última temporada em alta e caiu nas graças da comissão técnica. A negociação, que parecia encaminhada, sofreu mudanças de rota e virou um verdadeiro quebra-cabeça. A discussão gira em torno do tempo de contrato, das condições físicas do atleta e do risco de assumir um compromisso de longo prazo em um momento de instabilidade financeira. É uma equação complicada, porque envolve confiança técnica, histórico de lesões e a necessidade de manter um elenco competitivo. A valorização do jogador após boas atuações pesa a favor de sua permanência, mas também acende um sinal de cautela. Contratos longos exigem planejamento e margem de segurança, algo que o Corinthians hoje não tem com folga. Ainda assim, a insistência da diretoria em manter o atleta mostra que existe convicção no trabalho realizado e no retorno esportivo que ele pode oferecer. O problema é que outras equipes entraram na disputa, oferecendo condições semelhantes ou até mais atrativas, o que coloca a decisão final nas mãos do jogador. Esse tipo de cenário expõe uma fragilidade recorrente do Corinthians nos últimos anos: a dificuldade de antecipar movimentos e fechar negociações com rapidez. Quando o clube demora, o mercado reage, surgem concorrentes e o poder de barganha diminui. Em um ambiente financeiro saudável, isso já seria um problema. No contexto atual, vira um risco ainda maior, porque cada indecisão pode custar pontos, desempenho e até dinheiro no futuro. Enquanto isso, o elenco se reapresenta de forma incompleta, com jogadores importantes fora das atividades coletivas, por questões físicas e planejamento de carga. Alguns atletas terminaram a temporada passada no limite, jogando no sacrifício, e agora passam por trabalhos individualizados para evitar lesões mais graves. Isso é compreensível do ponto de vista médico, mas preocupa quando se olha para o curto prazo, porque reduz ainda mais as opções disponíveis para os primeiros jogos do ano. A sensação é de que o Corinthians entra na temporada com o cobertor curto. Qualquer desfalque pesa. Qualquer negociação mal conduzida amplia o problema e qualquer atraso administrativo vira um obstáculo quase intransponível. Não se trata de pessimismo, mas de leitura realista do cenário. O clube precisa acertar decisões agora para não pagar um preço alto mais adiante, especialmente em um calendário que não perdoa erros e exige respostas rápidas dentro de campo. Além disso, o Corinthians começa o ano convivendo com um ambiente de pressão que vai muito além das 4 linhas. A cobrança por resultados imediatos se mistura com a ansiedade do torcedor, que vê o time ainda em fase de ajustes, enquanto rivais aparentam estar mais organizados. Cada informação de bastidor ganha peso dobrado. Cada possível saída vira motivo de debate. E cada demora em resolver problemas internos aumenta a desconfiança. O clube sabe que precisa transmitir segurança, não apenas com discursos, mas com atitudes claras que mostrem controle da situação e capacidade de reação. Dentro de campo, o impacto dessas indefinições já começa a ser sentido na preparação. Um elenco reduzido obriga o treinador a acelerar processos, testar jovens da base em situações de pressão e, muitas vezes, improvisar soluções que não estavam no planejamento inicial. Isso não é o ideal, principalmente em um campeonato estadual tradicionalmente traiçoeiro, onde tropeços iniciais podem gerar uma sequência de dificuldades difíceis de reverter. O Corinthians carrega um peso histórico que faz com que cada adversário jogue no limite, o que exige um nível de concentração e organização que só se constrói com tempo
e estabilidade. Outro ponto que preocupa é a gestão física dos jogadores mais utilizados na última temporada. A decisão de poupar, controlar cargas e individualizar treinos é correta pensando no longo prazo, mas cobra um preço imediato. Sem algumas peças importantes à disposição, o time perde entrosamento e alternativas táticas justamente no momento em que deveria ganhar ritmo. O desafio é equilibrar a necessidade de preservar atletas fundamentais com a urgência de pontuar e ganhar confiança logo no início do ano. Todo esse contexto transforma as próximas semanas em um verdadeiro teste de maturidade para o Corinthians. Não é apenas uma questão de ganhar ou perder jogos, mas de mostrar que o clube consegue tomar decisões estratégicas mesmo sob pressão, proteger seus ativos mais valiosos e, ao mesmo tempo, montar um time competitivo. O torcedor observa atento, dividido entre a esperança de dias melhores e o receio de que erros do passado voltem a se repetir em um momento que exige lucidez, firmeza e respostas rápidas. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O futebol paulista amanheceu tomado por um burburinho que promete render capítulos quentes nos próximos dias. Circula nos bastidores do mercado a informação de que o Corinthians teria dado um passo ousado e altamente simbólico ao acertar o pagamento da multa rescisória de Luciano, atacante identificado com o tricolor e figura recorrente em decisões recentes do clube do Morumbi. A possível movimentação é tratada internamente como confidencial, mas já ecoa entre dirigentes, empresários e conselheiros como uma das maiores reviravoltas envolvendo rivais históricos nos últimos anos. A palavra que mais se ouve nos corredores é traição. Para parte da torcida tricolor, a simples hipótese de ver Luciano vestindo o uniforme alvinegro soa como afronta direta a uma relação construída com gols importantes, provocações marcantes e declarações que, no passado, reforçaram sua identificação com o São Paulo. Do outro lado, no Parque São Jorge, o sentimento seria de satisfação silenciosa. A leitura é de que o Corinthians enxergou uma oportunidade rara de enfraquecer um rival direto, ao mesmo tempo em que reforça o próprio elenco com um jogador acostumado a jogos grandes e pressão. Fontes próximas à negociação indicam que o atacante teria sido seduzido por um projeto esportivo mais agressivo e por garantias que vão além do aspecto financeiro. A diretoria corintiana, segundo essa versão, estaria disposta a bancar o desgaste político e emocional da operação para enviar um recado claro ao mercado. O clube voltou a agir com força nos bastidores. Já no Morumbi, o clima seria de surpresa e irritação, com dirigentes tentando entender até que ponto o movimento avançou sem que houvesse margem para reação. Enquanto nenhuma das partes se manifesta oficialmente, o rumor cresce e ganha contornos de novela. Se confirmada, a transferência promete acirrar ainda mais a rivalidade e transformar Luciano em personagem central de uma história que mistura ambição, ressentimento e estratégia. Até lá, a especulação segue alimentando debates, dividindo torcidas e deixando no ar a pergunta que ninguém consegue evitar. Como será a primeira vez em que ele pisar no gramado diante de quem o idolatrava? Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!